Princípios do orçamento público. Aqui eu sei que tem muita gente que está estudando ou já é formada em direito, mas voltando ao que eu falei na última aula, a nossa prova é uma prova de nível médio, então a gente vai estudar os princípios de uma maneira mais rasa, mais superficial, no nível que se pode cair na nossa prova, tá? Então vou passar de forma rápida pelos principais princípios do orçamento público. Se porventura você não é familiarizado com direito e não sabe o que é princípio, eu peguei aqui o conceito para te ajudar, beleza? Vamos lá. Princípios são um conjunto de normas ou padrões de condutas a serem seguidas por uma pessoa ou uma instituição. A conceituação dos princípios está relacionado ao começo ou ao início de algo. Então, o princípio é aquilo que dá origem, é aquilo que dá estrutura. E nesse caso, a gente vai estar falando das estruturas do orçamento público. Tá? O primeiro princípio é o princípio da legalidade, bem fácil de entender. O princípio da legalidade indica que o orçamento público deve ser realizado através de leis, ou seja, ele precisa cumprir o rito legal para que seja autorizado, para que seja aprovado. Leis essas que nós vamos estudar na próxima aula. Existe também o princípio da unidade. O orçamento ele deve ser único, devendo existir apenas um orçamento para o exercício financeiro. Então, dentro daquele ano, o executivo só pode ter um orçamento. É óbvio, se tivessem dois orçamentos, ia ter uma grande confusão para que eles fossem utilizados. Então, só se deve haver um único orçamento. Além de ser único, esse orçamento ele deve ser universal. E aí a gente fala do princípio da universalidade. O orçamento ele deve conter todas as receitas e despesas do Estado. Aqui pode ter uma exceção, tá, que a gente vai falar de crédito extraordinário, mas isso é algo mais jurídico do que propriamente do que a gente precisa saber de orçamento público e eu vou falar disso em aulas futuras. Então, existem exceções ao que a gente está estudando aqui, mas de maneira bem objetiva, de maneira geral, o orçamento deve conter todas as receitas e despesas do Estado. O outro princípio do orçamento público é a periodicidade, isso você já sabe, né? A gente viu, né, que é uma lei temporária, ou seja, se é uma lei temporária tem que ter um prazo já pré-definido, um prazo limitado, que geralmente, pelo menos na maioria, é o prazo de um ano. A gente vai ver isso mais para frente quando formos estudar as leis em si. Tá? Seguindo, a gente vai falar aqui agora dos últimos, né, dos últimos princípios. O princípio da exclusividade. O princípio da exclusividade ele indica que o orçamento deve conter apenas matéria orçamentária ou financeira. Pode parecer óbvio, mas qual o motivo desse princípio? Lembre, o orçamento ele é uma lei e é uma lei que ela é votada por maioria simples, ou seja, é mais fácil de ser aprovado do que uma lei que precisaria da maioria absoluta. Então, era muito comum que se fizesse toda a lei orçamentária e que no fundo no final, se colocasse alguma coisa que não fosse desse sentido. Por exemplo, o Estado quer contratar mais gente para o Banco do Brasil. Ele fazia toda a lei orçamentária e no final ele falava que ia aumentar, ia dobrar o tamanho do Banco do Brasil. Isso não pode. Isso tem que ser tratado por uma outra lei, por um outro modelo. Nas leis de orçamento público só pode ter orçamento, só pode ter receita e despesa. O princípio da especificação, também bem simples. Tá? A gente pode perceber que o nome do princípio identifica, né, como ele funciona. O princípio da especificação. As receitas e despesas devem aparecer de forma discriminada, ou seja, de forma bem detalhada, para ficar claro ao que se refere aquilo, para você não ter nenhum gasto
maquiado ou nenhuma receita maquiada. Então, toda receita e toda despesa tem que aparecer de maneira específica, bem detalhada no orçamento. Além disso, a gente tem o princípio da não vinculação, um princípio que talvez seja um pouco complexo de entender, tá? Ele diz que nenhuma parcela da receita pode ser reservada para aplicação em um gasto específico, um conceito bem vago, né? Principalmente para quem nunca estudou orçamento público. O que isso significa? Nenhuma receita, tá, pode ser vinculada para um fim específico. Aqui a gente está falando mais propriamente de imposto, porque existem taxas e contribuições, que é um outro assunto que existe uma vinculação. Mas vindo para cá, para a nossa realidade, você sempre já ouviu alguém, ou até mesmo você reclamou: nossa, eu pago IPVA e as estradas estão todas esburacadas. O que acontece? O IPVA, por mais que você seja um imposto que você pague, né, por ter um veículo, o Estado não é obrigado, o Estado não é vinculado a pegar a receita do IPVA para investir em estrada. O Estado pode pegar a receita do IPVA e investir em saúde. Por que ele pode fazer isso? Por conta do princípio da não vinculação. Então, as receitas não são vinculadas aos gastos. Eu posso pegar dinheiro de IPVA e usar esse dinheiro para investir em educação, saúde ou algo do tipo. Beleza? Talvez esse seja o mais difícil dos princípios. Se ficar alguma dúvida, fala aí nos comentários. Seguindo, princípio do equilíbrio. A despesa autorizada não pode ser superior à receita. Brian, mas você já falou de dívida pública, eu sei que o Brasil gasta mais do que arrecada, eu sei disso, mas isso daqui é a regra geral. Existem outras ferramentas de orçamento que podem fazer com que o Estado gaste mais do que deve. A gente até viu o exemplo do quantitative easing, que era impressão de dinheiro, né? A gente viu alguns casos onde isso pode acontecer. A nossa discussão sobre o depósito remunerado, porque o Brasil aumenta a sua dívida pública por conta do controle de liquidez através de operações compromissadas, a gente já viu algumas coisas, mas em regra geral, tá, gente? A despesa autorizada não pode ser superior à receita. Seguindo, publicidade. O orçamento ele deve ser divulgado. Por quê? Para que haja conhecimento público. Então, o orçamento ele não pode ficar algo fechado, que ninguém tenha controle. Ele tem que ser público, para que a população possa analisá-lo, para que os deputados possam analisá-lo, para que todo mundo possa verificar se aquele orçamento realmente está condizente ou não, se está sendo cumprido ou não. Tá? Isso aqui é até um princípio de lei, de diversos outros fatos jurídicos. Praticamente todo fato, todo título jurídico, toda lei, todo decreto tem que ser público. Não seria diferente com orçamento público. E por fim, o último princípio que a gente vai estudar hoje, o da clareza. O orçamento ele deve ser apresentado em linguagem clara e objetiva. Por que isso? Se ele fosse muito complexo, poucas pessoas teriam entendimento. E devido à importância do orçamento público, é importante que a maior parte das pessoas consigam entendê-lo. Então, ele deve ser apresentado de maneira clara e objetiva. Eu sei que são muitos princípios, tá? A gente passou de forma bem rápida, mas como eu falei, o nome do princípio já sugestiona o que ele seja. Eu acho que o princípio mais difícil para vocês entenderem, por isso é que eu gastei mais tempo, é o da não vinculação, tá? Você precisa entender o conceito de princípio, né, que ele que dá a origem, entender esse vínculo de nome com o que significa e não se preocupa muito se ficou um pouco vago. A chance disso cair na prova é remota e quando a gente for para a parte de questões, começar a resolver mais questões, vai ficar mais fácil perceber quando a gente usa esse conhecimento para responder uma questão. Fechado? Na próxima aula eu já devo entrar nas leis, de fato, em LDO, PPA e LOA, e devo falar mais um pouquinho de orçamento público. É uma matéria muito densa,
tá? Como eu falei, se vocês tiverem curiosidade, podem até pesquisar outros vídeos aqui no YouTube. Eu estou tentando simplificar o máximo possível para a gente poder seguir também na matéria e pegando aquilo que mais tem a ver com o nível médio. Como eu falei na última aula, orçamento público cai muito em questão de nível superior, por isso que os conteúdos disponíveis são mais densos. Aqui a gente está focando para a nossa prova. Fechado? Então, forte abraço e bons estudos!